Eu passo a palavra para o senhor, médico e neurocientista, Dr. José Augusto Nasser. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, na capital federal, Brasília. Deputada Bia Kicis, deputado Diego, deputada Júlia, querido Arthur, representando uma entidade que hoje eu vou dizer para vocês. É difícil dizer o que eu vou falar para vocês, mas eu não tenho conflito de interesses, a Anvisa não pode dizer a mesma coisa. O que eu vou mostrar para vocês aqui nesse breve tempo que eu tenho, claro que estando junto dessas as sumidades às quais nós juntamos por conta própria para poder ir em todas as assembleias que nos abrissem, sejam municipais ou estaduais, e também na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, na audiência pública da CCJ, que tão brilhantemente a Cris, um grande abraço para você, Cris, agora onde você estiver, e a Bia nos abriu as portas para que a gente falasse. Por quê? Porque há uma ditadura do silêncio. Nós, como médicos, não podemos ficar em silêncio. Quando eu, que fui formado em Biologia Molecular na Columbia University, que com certeza é uma das mecas do estudo, do entendimento de transfecção viral, de mRNA platforms para todos os tipos de tratamentos de doenças humanas. Só temos uma doença em cardiologia que hoje a gente faz transfecção genética, e essa doença é a amiloidose. Nós não temos segurança, porque não foi testado segurança para a plataforma vacinal, e nos últimos 14 anos, todas as plataformas de mRNAs foram suspensas, porque não tinham segurança. Então eu vou falar uma coisa para vocês agora, eu vou começar rapidão, porque senão a gente não vai chegar onde eu gostaria de... Posso começar a produzir? Ok. Então é isso aí, pessoal. Quando um produto é lançado no mercado, e vocês todos já, pelo menos, já compraram um carro na vida, sabem que a primeira coisa que você checa é segurança. Segurança, segurança. Você tem um cinto de segurança, você pensa em segurança. Produto farmacêutico é algo que brilha nos olhos de quem está trabalhando, quem está fazendo a pesquisa do desenvolvimento, por isso o grupo placebo é tão importante, como meu querido Cadejane aqui falou. Quando você elimina o grupo placebo, as tuas chances de ter muitos problemas é sério. Mas quando isso é animal, né? É animal. Tem tantos aí que defendem animal, mas quando isso pula para o ser humano, como você defende seu filho, sua filha, seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai? A gripe suína matou 25 pessoas nos Estados Unidos e foi suspenso. Já tinham vacinado 25 milhões. E por que isso é diferente, pessoal? Novos produtos biológicos, revisão de segurança de vacina Covid, falha das vacinas em parar o SARS-CoV-2, instituir tratamento imediato, é a coisa mais lógica que se pode ter com relação aos vírus, aos micro-organismos de uma forma geral, mas nós temos drogas que são reposicionadas e eficazes. Quando eu ouvia todos os meus colegas e os hospitais do Rio de Janeiro fecharam para que a gente pudesse trabalhar. Eu fui treinado para trabalhar em emergência, fui emergencista durante 10 anos. Trabalhava com todo tipo de doença, estourei na época da dengue, atendia quase 200 pacientes por dia. E a gente sabe a limitação que a gente tinha no passado com relação ao tratamento para virose. E hoje a gente olha para todo mundo sentado em casa, e ninguém podia ir para o hospital, a não ser aqueles que estavam olhando dentro da Covid, e os pacientes ligando para a gente. Dali para frente eu desisti. Falei, agora eu vou trabalhar. E aí eu aprofundei dentro desse estudo, desse campo, do tratamento imediato, e seguindo os passos do Dr. Peter McCullough, que já foi falado aqui, a gente começa a tratar e os números vão crescendo, crescendo, e hoje posso dizer para vocês que são 20 meses de tratamento igual aos ebalos, de todos os tipos de doente e complicação.
E agora, principalmente, complicação de vacina. Essa é uma praia que eu estou vendo um monte de médico negligenciar. Essa é uma praia que as pessoas estão chegando para mim e dizem assim, eu fui no hematologista, o Edmundo subiu de novo, mas ele não sabe o que é. 3 doses de AstraZeneca, ele não sabe o que é. Então ele precisa estudar um pouquinho, vou mostrar para vocês aonde que ele precisa estudar. Então a censura nas publicações científicas, quanto que você, Catediane, pegou um trabalho e botou para publicar, quantas portas foram fechadas para um trabalho importante como o dele, que foi apresentado no Congresso Mundial de Endócrino como abertura do Congresso. Quem fala isso na mídia não acusa as pessoas que estão atrapalhando, que estão tentando abrir os olhos das pessoas de negacionistas. Isso é um absurdo e isso precisa parar. Isso precisa acabar entre nós. Essa é a proteína que vocês recebem quando vocês... Esse é o objetivo de toda vacina, que essa proteína esteja circulando em você. Só que essa proteína, como o próprio Byron Bridle, um grande cara que vai estar aqui com a gente agora nesse final de semana, falando sobre vacina, o maior vacinologista do Canadá, diz, nós erramos o alvo, não é a proteína S. A proteína S é uma toxina, a proteína S vai pelo teu corpo, em mais ou menos, vamos dizer, 1 a 2, 3 dias, 4, você já começa a ter os efeitos dela no teu corpo. E os efeitos que você não consegue parar. Por quê? Porque ela agride o endotélio, ela agride o miocárdio, ela agride o sistema nervoso central e você começa a ter complicações uma atrás da outra. Essa é uma proteína mortal, ela devia ficar só no braço quando a gente recebe a injeção, mas ela passa pelo teu corpo todo. O que acontece com os órgãos? O que acontece com esses órgãos que essa proteína não era para estar lá, essa proteína era só para imunizar. Era para dizer assim para o seu anticorpo, olha aqui, ó, eu sou a proteína S daquele SARS de Wuhan, que não existe mais no planeta, esses vírus não existem mais. Era a versão original de Wuhan. Agora o que nós temos é o quê? Delta. Chegando por aí, Ômicron. Depois eu vou falar um pouquinho desse pseudo-fantasma também, mas Delta, ok? Delta, que pega todo mundo vacinado, vamos lá. E aí... Esse artigo aqui, ó, a última semana de novembro, foi publicado no New England Medical Journal, a revista das mais importantes do planeta. Uma nova assustadora explicação potencial para miocardite induzida pela vacina e outros problemas. Então, assim, já está na literatura científica. Então, o médico continua dizendo que ele não sabe, que ele não é, não pode ser, que isso é muito seguro. Quem falou para você que é seguro? As agências. Quem patrocinou os estudos que foram para as agências? As farmas. Como elas vão dizer que isso é seguro? Se são elas que patrocinam. Então eu vou dizer uma história para vocês, vocês precisam saber. Isso é muito importante que vocês saibam. Brian Drexner. Essa mulher é uma mulher de um grande cientista americano. E ela entrou na fila para fazer teste da AstraZeneca nos Estados Unidos. Se vocês não sabem, não existe AstraZeneca aplicando nos Estados Unidos. Ok? Mas ela fez parte do trial. Quando ela chegou, e posteriormente à sua aplicação, ela começou a sentir umas complicações muito sérias, atacadas ao seu sistema nervoso. E ela começou a apresentar uma coisa que em medicina a gente chama de dor neuropática. Só que, o que aconteceu? O marido dela era um grande cientista, ele relatava tudo para as agências e dizia, olha o que a minha mulher está sentindo. E nenhuma agência deu ouvido ao que ela sentia. E ela foi acumulando informações, inclusive para os grandes caras, Anthony Fauci e sua equipe. Mas eles também deram as costas para essa mulher. Pois bem, essa mulher hoje, quando ela começa a falar no Senado americano, e mostra com as lágrimas dela o que ela sente 24 horas por dia, ela pega um papel e mostra para vocês que o resultado negativo dela não está no trial da AstraZeneca, não está. Ela foi excluída, isso chama user bias em pesquisa. Você tira, descarta o que não funciona. Só que o que não funciona é uma mãe de 2 filhos, um de 10 e outro de 6. E ela mal consegue segurar o corpo dela, porque o corpo dela inflama de dor. Então, se é isso que a gente tem, amados, é importante que vocês saibam antes de vocês entrarem, né? Vocês têm que entrar nessa chuva, então vamos saber
Qual é a genotoxicidade? Será que isso daí pega o nosso genoma? Será que esses vetores virais que vêm da AstraZeneca e da Janssen são assim muito seguros? Não é? Eles entram lá, passam pelo nosso DNA, porque eles também são DNAs, eles são meio quiméricos. Qual é? Há 2 semanas atrás eu fiz uma live, todo mundo que me segue aqui sabe, falando sobre um artigo científico publicado, muito bem feito, e comprovando a genotoxicidade, não só das vetores virais, mas também da Pfizer e da Moderna, que são plataformas de mRNAs. Então, se elas que estão fazendo o experimento, não falam do que é, a ciência vem e fala. Olha aqui, olha para isso. E o carcinogênios, quem toma esses experimentos, podem desenvolver câncer, podem desenvolver infecções virais graves, podem perder todo o protocolo de tratamento de tumores que já estavam em fase de remissão. Como isso acontece? Isso acontece porque existem as inibições dos sistemas TLRs 3, 4, 7 e 8. Isso também é motivo de uma live minha que chama VAC e Câncer. Depois vocês podem olhar com calma. Tem uns desenhos, é super bonito de ver, mas é péssimo de entender. E as que estão na fase 3 de experimentação, todas elas não falam que isso acontece. Isso está assim, indeterminado. Só que o artigo vem e fecha. Então é o seguinte, pessoal, como que a gente pode forçar alguém a passar por um experimento desse, se você não sabe as consequências, se não tem um termo de consentimento? Eu não posso dar termo de consentimento para paciente meu nenhum, porque eu não sei a bula. A bula que me apresentam é uma bula parcial, porque todas as vezes que cientistas renomados. Eu quero falar uma coisa aqui que é muito importante. Quando se mostra trabalho científico, tem que ter muito cuidado. Porque quem que escreve o trabalho científico? Existe um índice em medicina, em ciência, que chama índice H. Se você pegar o John Ioannidis, que a Emília mostrou, ele é o cara da epidemiologia. O índice H do cara é 180. Agora, se você pegar o nosso querido presidente colocado, que já tinha sido funcionário do Gavi, do Bill Gates, e agora é o chefe todo-poderoso da OMS, é 30. Então é o seguinte, quando você mostrar um artigo, você tem que olhar para um cara e falar assim, olha aqui, esse cara aqui é um dentista. Como é que ele faz trabalhos como é que ele tem opiniões tão formadas sobre a vacinação da Pfizer? Esse cara é um hindu que faz trabalhos de dentista e que não tem nenhuma expressão em índice H. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google. Mas ele como fez um trabalho que as farmas gostaram, legal, isso aqui é nosso favor, coloca lá. Então, antes de você ver qualquer pesquisador, pessoal, olha o índice H do cara. Se você vê que é o cara tipo Jay Bhattacharya de Stanford, Harvard, Reich da Yale, se você vê esses caras desse tamanho, e se vocês não tiverem mais saco de ver mais gente, vocês pegam um negócio chamado PANDA, que eu faço parte, Organização Internacional de Médicos e Cientistas pela Verdade. Base África do Sul. A melhor coisa do mundo foi ter aparecido a Ômicron na África do Sul, porque o PANDA está lá. Todas as informações que vieram pela mídia, vocês rasgam, jogam fora, e ouve o que o PANDA fala, porque ali tem gente com índice H alto. Então é o seguinte, pessoal, quando deu 182 mortes no mundo, no VERS, no americano, onde tem um placar eletrônico das complicações das vacinas, ali em janeiro devia ter parado a vacinação. Peraí, calma, 182 não dá, já tem muita gente, foi da gripe suína 25. E eles continuaram. Trabalho de Jessica Rhodes mostra que havia falhado o plano da vaca em todo mundo. Jessica Rhodes, índice H acima de 100. Vamos lá. De quem a gente deve culpar? Os vacinados ou os não vacinados? Não é? Estão culpando quem? Estão culpando os não vacinados. Mas os não vacinados, eles têm uma coisa maravilhosa aqui, a imunidade natural. E essa daí foi que Deus fez, que o teu DNA, exatamente, que o teu DNA é intacto.
Exatamente. Então, assim, se você tem uma imunidade natural sustentada, se você teve a doença, se recuperou, tem todos os anticorpos contra as 29 proteínas do vírus SARS-CoV-2, meu amigo, você tem um cartão ouro. Pode passar em qualquer lugar, que você não pega a doença de ninguém, não passa para ninguém. E isso não fui eu que falei. Isso foi... E no artigo do MIT, que vocês vão ver, né, as mídias dizem que quem estava passando eram os não vacinados, lógico. Mas o artigo do MIT diz o seguinte sobre aqueles que não querem ser vacinados, que são pessoas muito informadas, cientificamente embasadas e pessoas muito sofisticadas. Obrigado. Só de palmas para você que é assim. Eu tenho um dado aqui que pode chocar muita gente, tem que estar acostumado a me seguir, já sabe que eu mostro umas coisas assim diferentes. David Bauer é o cara da Francis Crick, que é um laboratório de replicação de RNA em Londres. Ele faz um artigo, ele pega a vacina da Pfizer e ele mede anticorpos, depois da primeira dose, numa amostra de pacientes, e depois da segunda dose. Quando ele apresenta a primeira dose, ele viu, sabe o que ele concluiu, pessoal? Que a primeira dose da Pfizer não produz anticorpos neutralizantes. Todo mundo, Então, o que serve esse anticorpo? Esse anticorpo só serve para facilitar a vida do vírus que entra em você e te dá uma doença. A Covid-19. A segunda dose da Pfizer, ela te dá anticorpos neutralizantes, 25%, o que não é muita coisa. Você pega esse exame e fala, gente, pelo amor de Deus, eu tive Covid, eu só tenho 25%. Tem um pouco anticorpo neutralizante. Mas uma coisa é importante, sabe quanto dura esses anticorpos neutralizantes? Pfizer, 2 doses, de 6 a 10 semanas. Obrigado. Quem me acompanha sabe disso. De 6 a 10 semanas, sendo 6 semanas para pessoas mais idosas e 10 semanas para as pessoas mais jovens. Então, o que é? É um exercício de multiplicar injeções nas pessoas, sem o menor critério de o que o sistema imune está fazendo. E isso é um absurdo, porque isso leva a uma coisa em imunologia que todo mundo que estuda sabe, que chama exaustão imunológica. Chega uma hora que a plataforma vacinal ela se esgota. E é isso que vocês estão vendo acontecer. Cada injeção, ela não aumenta a tua chance de se defender da doença. Ela piora o teu sistema imunológico. E é isso que a gente precisa esclarecer para as pessoas. E isso abre um precedente muito grande que chama doença dependente de anticorpo. É quando você tem aquilo que eu falei dos anticorpos binding, que eles só ajudam o vírus a entrar. É isso que o Fauci ficou sem palavras, quando Robert Malone falou para ele assim, se você provou que está cheio de carga viral no nariz das pessoas que foram vacinadas, e das que não foram vacinadas, aliás, os vacinados têm mais, significa que nós estamos diante do ADE. E isso é muito grave, e isso por si só já era para ter suspendido todo o processo vacinal nos Estados Unidos. E não foi isso que eles fizeram. Porque são covardes. Porque não são covardes? Porque não se posicionam. E porque querem calar as pessoas que falam. Por isso que o meu Instagram vive shadowbando. Pô, liga pro vídeo, vou fazer uma live. Não tem live, não consigo, tem que ir pro outro perfil. E as pessoas falam, doutor Nácio, cara, ninguém fala para mim, fala menos. Mas a gente precisa comunicar a vocês, a gente precisa ter os caminhos. Então, quando os vacinados, passam o vírus, significa uma coisa chamada escape imunológico. E isso está acontecendo seriamente com todas as plataformas, pessoal. Inclusive a dona Rochelle, que está ali na frente de vocês, ela diz que agora é a pandemia da Delta variante e a pandemia, né, daqueles que foram vacinados. E agora? Aí você vai travar o vacinado? Você vai esconder o vacinado? E aí você vai dar o passaporte vacinal por vacinado? Ou é o contrário? Então como é que é isso? Isso é totalmente anacrônico. Agora já morreram mais de 19 mil pessoas nos Estados Unidos e 32 mil pessoas na Inglaterra. 32 mil morreram. Não é ficaram lesadas não, porque ficaram lesadas nos Estados Unidos já é 1 milhão. Certificado no VERSC é só 1%. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Aqui tem todos os reportes, olha só, complicação vacinal antes e agora, né, do ano de 2021.
Olha, a quantidade de complicação que tem de vacina é absurdo em comparação aos outros anos das outras vacinas. Tudo junto, somado. Aqui estão todas as doenças que você pode ter depois que você for injetado, e você precisava saber disso. Quando você compara a vacina da Covid com a influenza, é absurda a diferença de mortalidade. São dados muito importantes, e aqui está toda a bibliografia para quem quiser saber. Eu só queria deixar uma coisa aqui para terminar, já que meu tempo ficou pequeno. Mas uma coisa, não vacine suas crianças, protejam suas crianças. Sejam corajosos para proteger suas crianças. As crianças têm timo, as crianças têm imunidade natural. As crianças não precisam de algo que é muito, muito pior do que a doença. Por que eu falo que o Kifuri mentiu? Porque Johns Hopkins fez um artigo antes dele, lógico, né? John Hopkins, Merrick, um cara assim com índice H de 150, ele acompanhou 48 mil crianças e nenhuma delas morreu de Covid. Então, cadê esse número dos que morreram? Eu quero ver, eu quero os dados. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, você que teve a doença, não se vacine. Você pode ter doenças imunológicas gravíssimas. Você já tem o cartão ouro, você já pode ir e voltar de qualquer lugar, você não precisa de máscara, você não precisa nada disso, porque nada disso funciona. Para concluir, doutor, por favor. Tá bom. Só para concluir uma coisa que eu queria dizer para vocês. Deixe o médico trabalhar. O médico que estuda, o médico que não se acovarda, o médico que não tem conflito de interesse, ele pode te tratar, porque para o médico, a vida é sempre aquela que está na frente do paciente, do médico. Nós não contamos estatísticas, não contamos números, nós contamos aquele que quando chega na frente da gente diz assim, me ajuda, doutor, muito obrigado.